Olá, gente. Boa tarde, Bela, Lívia, Felipe, Deise, Priscila, tudo bom? Boa tarde com você. Boa tarde para você, né? Você que está aí estudando também. Kel Castro, Lívia, pessoal de Goiânia entrando aí. Tudo bom, gente? Olha, vou fazer uma revisão para a prova de delegado amanhã do Acre, mas não é apenas para essa prova, hein? Como eu sempre falo, direito civil é uma matéria total flex. O direito civil que cai em delegado do Acre é o mesmo que cai em outras provas de delegado, que cai em OAB, magistratura, defensoria. O que muda é o enfoque do edital. O edital para delegado do Acre é um pouco reduzido, basicamente, parte geral, responsabilidade civil e reais. Então a gente vai dar algumas dicas aqui desses tópicos, tá certo? Então se você não vai fazer essa prova, aproveite uma revisão aí, alguns minutos aí do seu sábado servindo para rever direito civil, tá certo? Vou diminuir a música aqui pra gente começar comprometido aí, 17h30 eu coloquei lá no Instagram. Queria que vocês fizessem o seguinte: compartilhem com seus amigos, até para assistir na repetição. Então, se você conhece alguém que estuda para delegado, que está precisando de uma revisão de direito civil de maneira geral, pode avisar, né? Marcar lá o post do Instagram também para que o seu amigo veja na repetição, tá certo? Então vamos começar pelo início. Se a gente está falando em direito civil, vamos lá para a parte geral e vamos estudar a pessoa. Vamos estudar pessoa. Veja, pessoa para o direito civil é sinônimo de sujeito de direitos. Toda pessoa é sujeito de direitos na órbita civil. E aí eu tenho dois tipos de pessoa, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. O que a pessoa natural e o que a pessoa jurídica têm em comum? Ambas são dotadas de personalidade jurídica. Tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica podem titularizar relações jurídicas. Elas são dotadas de personalidade jurídica. E na sua prova você vai saber que personalidade jurídica é uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Personalidade jurídica é aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. E se eu estou falando que personalidade jurídica é essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, eu quero saber de você. Será que uma criança de 3 anos de idade pode figurar como compradora num contrato de compra e venda de imóvel de R$1 milhão? Será que uma criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento de R$1 milhão, figurando ali como compradora naquele contrato? A resposta é sim. Pode, porque a criança, como ser humano, como pessoa natural, já é dotada de personalidade jurídica. O que ela não tem, na verdade, é capacidade jurídica plena. Ela não pode, por si só, praticar esse negócio jurídico, mas personalidade jurídica ela já tem, certamente desde o nascimento. A gente vai ver a controvérsia daqui a pouco, mas certamente ela já tem personalidade jurídica. Então, ao lado do conceito de personalidade jurídica, você tem que estudar o conceito de capacidade jurídica. A capacidade jurídica vai ser a medida da personalidade de alguém. A capacidade jurídica vai ser a maior ou menor extensão
dos efeitos da personalidade jurídica de alguém. Então, para a Maísa que está chegando aí, você percebe que a capacidade jurídica ela se subdivide em capacidade jurídica de direito e capacidade jurídica de fato. A capacidade jurídica de direito vai coincidir aqui com a personalidade adquirida desde o nascimento. Todos têm uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, né, desde o nascimento de direito. Agora, a capacidade jurídica de fato é a aptidão para contrair por si só direitos e obrigações. A capacidade jurídica de fato é a possibilidade de uma pessoa por si só travar negócios jurídicos. E eu chamo a atenção para que você observe o exemplo que eu dei anteriormente. Uma criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento? Pode, porque ela tem aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Ela já tem personalidade jurídica. Mas uma criança não pode comprar por si só. Ela precisa estar representada por seus pais. Porque, muito embora tenha personalidade jurídica, tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato, que é a aptidão para contrair por si só esse negócio. Tá certo? E aí a gente precisa caminhar aqui pensando outras questões que podem cair numa primeira fase, tá? O que a gente vai verificar quando a gente fala em personalidade jurídica e capacidade jurídica? Eu disse para vocês que as pessoas jurídicas também têm essa aptidão genérica, elas têm personalidade jurídica. Mas eu queria que vocês pensassem comigo nos chamados entes despersonalizados. Existem entes que não são nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. Logo, não são dotados de personalidade jurídica. São os entes despersonalizados que a gente pode citar como exemplo o condomínio, a massa falida, como o Stefano está colocando aí. Nós podemos usar o exemplo do espólio, que a lei atribui a esses entes, ao condomínio, à massa falida, ao espólio, a possibilidade de travar determinados negócios jurídicos, aqueles atinentes à sua própria existência, mas eles não são dotados de personalidade jurídica. Podem, por exemplo, um condomínio pode ter relações trabalhistas com seus empregados, pode celebrar contrato de compra e venda de materiais de limpeza, pode ter contratos de prestação de serviço, mas não tem personalidade jurídica. A lei aqui permite determinadas atividades, determinados negócios. Tranquilo, gente? Todo mundo pegando aí essa lógica? Pois bem, ao lado do conceito de personalidade jurídica, capacidade jurídica, pode ser perguntado na prova de amanhã, por exemplo, o que seria legitimação ou legitimidade? O que seria legitimação ou legitimidade? Veja, agora é importante que você pense nisso. Por quê? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa plenamente capaz, eu não tenho nenhuma causa de incapacidade. Logo, eu tenho personalidade jurídica, porque eu sou ser humano, eu tenho uma capacidade jurídica de direito e, de fato, eu tenho capacidade jurídica plena, mas eu preciso verificar se eu tenho legitimidade ou legitimação para a prática de certos atos. Veja, imagine que eu tenha 2 filhos e eu só tenho um apartamento. Será que eu posso vender o meu imóvel para um de vocês? Ou eu preciso consultar os meus filhos? Eu posso vender meu único imóvel para um de vocês, tendo 2 filhos, pretensos, herdeiros? Sem problema nenhum. Eu posso vender, o apartamento é meu, não é dos meus filhos. Tá certo? Eu posso livremente alienar, porque eu tenho personalidade jurídica e tenho capacidade jurídica plena. Agora, será que eu posso vender o meu único imóvel para o meu filho mais novo? Aí eu vou responder que posso, mas será necessário a autorização dos demais herdeiros e do cônjuge.
por força do artigo 496 do Código Civil. Então, veja, eu tenho personalidade jurídica, eu tenho capacidade jurídica plena, posso vender meu imóvel para qualquer pessoa, mas se eu quiser vender para um dos meus filhos, eu preciso estar legitimado para o ato, ter uma legitimação que só é alcançada com a autorização dos demais herdeiros e do cônjuge. É isso que é legitimação. Um exemplo, artigo 496 do Código Civil, que trabalha a ideia de compra e venda de ascendente para descendente. Tranquilo, gente? Olha só, entendemos isso, vamos caminhando aqui. Estou falando rápido porque é revisão, prova amanhã, então vamos acelerar. Se a gente viu sobre a personalidade jurídica, vamos agora responder uma questão que cai muito em provas de delegado. Quando que se inicia a personalidade jurídica da pessoa natural? Quando que se dá o início da personalidade jurídica da pessoa natural? E a resposta conduz a 3 correntes. Mas, professor, pode cobrar 3 correntes numa prova objetiva? Pode. E tem caído constantemente nas últimas provas de delegado. O examinador, ele dá o conceito da corrente. Você tem que saber se está certo ou errado. Veja, ele não está pedindo para você se posicionar entre uma ou outra. Ele vai pedir o conhecimento sobre a corrente. Então você tem 3 correntes básicas: teoria natalista, teoria concepcionista e teoria da personalidade jurídica condicional. Pela teoria natalista, a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida. A personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida. E aí eu tenho que perguntar: quando que se dá o nascimento com vida? E você vai me responder: com a primeira respiração, com o primeiro ingresso de ar nos pulmões. É aí que se dá o nascimento com vida. Tanto é que em medicina legal você estuda, né, o teste da dosimacia hidrostática de Galeno, em que é feita uma secção no pulmão da criança que está morta e coloca-se numa solução para saber se a criança nasceu, respirou e morreu, portanto nasceu com vida, ou se já nasceu e não respirou, natimorta, nasceu sem vida. Então, para a teoria natalista, o início da personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. Nascimento com vida este que é apurado com o primeiro ingresso de ar nos pulmões. E aí eu tenho que perguntar para vocês, e o nascituro? O nascituro, aquele que ainda está no ventre materno, para a teoria natalista, ele já é uma pessoa? Não, ele é apenas parte do corpo materno, porque ele não tem ainda personalidade jurídica. Se o nascituro não é pessoa, é parte do corpo materno e não tem personalidade jurídica, o nascituro tem direitos? Não, tem no máximo expectativa de direitos. Essa é a teoria natalista. Teoria concepcionista. Como o próprio nome diz, o início da personalidade jurídica de alguém se dá com a concepção. E a concepção se dá com a nidação do embrião no útero materno. Nidação, com N. A fixação do embrião no útero materno. Quando a gravidez se torna viável. Então, o nascituro, aquele que está no ventre materno, para a teoria concepcionista, já é dotado de personalidade. Ele já tem personalidade jurídica, já é, portanto, pessoa, e não apenas mera parte do corpo materno. E se o nascituro já é pessoa para a teoria concepcionista, o que acontece com ele? Ele tem direitos. Ele não tem apenas expectativa de direitos. E, aliás, o Código Civil traz alguns exemplos, né? O nascituro, ele pode ser donatário, o nascituro pode ser herdeiro, legítimo e testamentário, o nascituro pode ingressar com ação de reconhecimento de paternidade, o nascituro pode pleitear alimentos ainda no ventre materno. Então, para a teoria concepcionista, são tantos direitos que o nascituro seria pessoa desde a concepção. Qual é a teoria adotada expressamente pelo Código Civil? É a teoria natalista, porque na parte inicial do artigo 2º é dito:
o início da personalidade jurídica da pessoa natural se dá com nascimento com vida. Mas a teoria concepcionista vai se valer de uma análise sistemática do Código Civil para dizer que são tantos direitos que o nascituro não pode ser considerado meramente parte do corpo materno. E aí eu vou trazer uma questão que já caiu mais de 3 vezes em provas de delegado pelo Brasil todo, que é a teoria da personalidade jurídica condicional. Ela é minoritaríssima. Um dos grandes defensores, o professor Arnold Wald. Veja, para a teoria da personalidade jurídica condicional, a personalidade é adquirida desde a concepção, mas essa personalidade jurídica fica condicionada ao nascimento com vida, fica sob uma condição suspensiva. Grande Ailton Zucca entrando na área, aí, jogando duro aí com seus alunos para a prova de delegado, amanhã, né, do Acre. Eu estou fazendo uma revisão de civil. O Ailton já está convidando os seguidores aí, muito obrigado. Olha, quem está chegando agora, estou no início aqui da live, falando de personalidade jurídica, pessoa natural, então vamos continuar assistindo quem está entrando agora e depois pega aí o iniciozinho na reprise, tá? Vamos falar bastante aqui sobre direito civil. Grande Ailton. Pô, eu que agradeço aí o compartilhamento com seus alunos, tá certo? Grande abraço. Gente, então, eu estava falando aqui da personalidade jurídica condicional. Para essa tese, a personalidade jurídica da pessoa humana é adquirida desde a concepção, ficando sob condição suspensiva até o nascimento com vida, tá certo? Então, veja, já caiu em provas de delegado exatamente isso. Estava errada a questão, porque dizia, segundo a teoria da personalidade jurídica condicional, o início da personalidade jurídica se dá com a concepção, ficando essa personalidade sob condição resolutiva até o nascimento com vida. A questão estava errada. Por quê? Porque não é condição resolutiva, é suspensiva. Tá certo? Olha o detalhe que foi cobrado em provas de delegado. O detalhe do detalhe, tá certo? Então, gente, muita atenção aqui nesses detalhes, tá? Então, vimos aí, para quem está chegando agora, o conceito de pessoa natural, de personalidade jurídica, de capacidade jurídica, de legitimação e o início da personalidade jurídica da pessoa natural. Vamos agora falar aqui sobre o início da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Não tenha medo, vai aparecer na sua prova. O início da personalidade jurídica da pessoa jurídica se dá com o registro dos atos constitutivos no órgão competente. Tá correto, é isso. Eu tenho uma sociedade, eu pego um contrato social e registro no órgão competente. Né? Se for uma sociedade empresária, no RCPM, no Registro Civil de Pessoas Mercantis. Se for uma sociedade simples, no RCPJ. Veja, se for um partido político, eu vou registrar junto ao TSE. Se for uma sociedade de advogados, na OAB. Ou seja, o início da personalidade jurídica da pessoa jurídica se dá claramente com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Tranquilo? Bom, quem não tem capacidade jurídica plena é considerado incapaz. E aqui muita atenção, porque houve uma alteração promovida pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos reforçar da maneira que tem caído nas últimas provas. Tá? Olha só, os incapazes do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil, eles não têm personalidade jurídica plena. Falta ele o quê? Eles, personalidade jurídica de fato. E aí, vamos lá. O artigo 3º traz, na verdade, os absolutamente incapazes. Quem é absolutamente incapaz no ordenamento jurídico brasileiro? Quem? Os menores de 16 anos. Apenas os menores de 16 anos. Se na sua prova aparecer assim, letra A, nunca, em nenhuma hipótese, de maneira nenhuma, é possível verificar um absolutamente incapaz maior de 16 anos, não tenha medo de marcar como correta.
não há hipótese de absolutamente incapaz maior de 16, tá certo? Os absolutamente incapazes para praticarem negócios jurídicos precisam estar representados. O representante pratica o ato no lugar do incapaz. Representação. E os relativamente incapazes do artigo 4º, quem são? Inciso 1º, os maiores de 16 e menores de 18. O ébrio habitual e o viciado em tóxico. Aquele que por causa transitória ou permanente não possa exprimir a sua vontade. E o pródigo. Esses são os relativamente incapazes do artigo 4º. E aí você precisa lembrar o seguinte, cuidado que tem prova dizendo assim, o ébrio eventual e o viciado em tóxico, está errado, é ébrio habitual, é aquele alcoólatra que não consegue se desvencilhar do seu vício. O ébrio eventual que toma um porre uma vez ou outra, ele poderá até ser relativamente incapaz, mas pelo inciso 3º do artigo 4º, aquele que por causa transitória não pode exprimir a sua vontade, né? Quem nunca, né? Quem nunca aí no Réveillon, no Carnaval, não acabou bebendo demais e perdeu aí a possibilidade de exprimir a sua vontade, o seu discernimento, tá bom? Mas naquele momento apenas ele será relativamente incapaz. Tranquilo, gente? Vamos aqui pensar em outras questões. O deficiente mental, o excepcional sem desenvolvimento mental incompleto. Deficiente mental, excepcional sem desenvolvimento mental incompleto, esquizofrênico, portador de mal de Alzheimer, pessoa com síndrome de Down, eles são incapazes? A princípio, não. Veja, o deficiente físico ou mental, a princípio, é plenamente capaz, como diz o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os deficientes físicos e mentais são plenamente capazes para casar, construir união estável, escolher o número de filhos, ser tutor, guardião e adotar crianças também, sem problema nenhum. Agora, se o grau da deficiência mental acabar retirando a possibilidade de exprimir o consentimento, de exprimir a sua vontade, aí o deficiente será relativamente incapaz pelo artigo 4º, inciso 3º. Pelo artigo 4º, inciso 3º, que diz: aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade. Mas não é porque ele é deficiente, é porque ele não pode exprimir a vontade. Então, se na sua prova disser assim, o deficiente mental é relativamente incapaz, está errado. Porque está faltando informação. O deficiente mental só será relativamente incapaz se ele não puder exprimir a sua vontade. Você não pode presumir isso. E é assim que os examinadores estão cobrando ultimamente. Tá certo? Muita atenção. Se aparecer a expressão deficiente mental, excepcional, sem desenvolvimento mental incompleto, misturado com incapacidade, já liga o sinal de alerta que provavelmente está errado. Tá certo? Tranquilo, gente? Estão gostando da revisão? Estamos passando bem rápido aqui por alguns pontos que sempre caem em prova de delegado. Um outro ponto que costuma ser cobrado é a emancipação do artigo 5º. Veja, a emancipação é forma de antecipação da maioridade civil. Está lá na sua prova, letra A. A emancipação é a forma de antecipação da maioridade civil. Certo ou errado? Certo ou errado isso? Veja, errado. A emancipação não é forma de antecipação da maioridade civil. Cuidado, lendo rápido você pode errar. A emancipação é forma de antecipação da capacidade civil plena, da capacidade civil de fato.
mas não é antecipação da maioridade. A maioridade só aos 18 anos. É a antecipação, como a Priscila está dizendo, da capacidade civil. Agora, então um menor entre 16 e 18 anos pode ser emancipado. E você tem 3 espécies de emancipação: emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Está lá no artigo 5º, parágrafo único. A emancipação voluntária é a realizada pelos pais, por ambos os pais, mediante escritura pública, que não depende de homologação judicial. Isso sempre cai. A emancipação voluntária é realizada por ambos os pais, mediante escritura pública, dependendo de homologação judicial. Está errado. Basta uma escritura pública feita no cartório. Não precisa da manifestação do juiz. Ah, professor, mas ele só tem o pai, a mãe já morreu. Basta a manifestação do pai. Ah, ele tem o pai, mas o pai quer emancipar e a mãe não quer. Aí é necessário o suprimento judicial da vontade. Mas é uma emancipação voluntária, tá certo? E veja só, e no caso do emancipação judicial? A emancipação judicial é qual? Ah, é essa que você acabou de falar, professor, quando o juiz supre a vontade do pai que não quer. Não, tá errado. Essa é a emancipação voluntária. O juiz supre a vontade, é voluntária. A emancipação judicial é aquela realizada pelo tutor. Veja, o tutor ele tem que cuidar do menor, então ele não pode abrir mão desse dever. Se ele entender que é melhor para o menor ser emancipado, o juiz vai decidir isso. Então o tutor tem que pedir para o juiz emancipar aquele menor. Então a emancipação judicial é aquela realizada pelo tutor, emancipando o seu tutelado mediante autorização judicial. E a emancipação legal? A emancipação legal, ela pode se dar pelo casamento. O casamento pode ser feito entre 16 e 18 anos, a idade mínima para casar é 16 anos. Casou, emancipou. Não precisa de autorização de juiz, não precisa de escritura pública, nada, tá? Casou, já está emancipado. Aquele que que concluiu já um curso de ensino superior, veja, colação de grau em curso de ensino superior, nesse caso, também é uma hipótese legal de emancipação, sem sombra de dúvida. Agora, cuidado, hein? O exercício público efetivo. Cuidado que não é aprovação em concurso público, não é nomeação, é o exercício efetivo de cargo público. Nesse caso, você vai verificar claramente ali um caso de emancipação legal, mas cuidado que na prova às vezes cai a aprovação em concurso público. Não, é o exercício efetivo de cargo público. E aquele que tem um estabelecimento empresarial, que tem um trabalho que dá renda própria suficiente para sua subsistência, também vai se emancipar. Tranquilo, gente? Vamos seguir aqui. Olha, eu estou vendo algumas perguntas passando rápido, eu não consegui ler todas. Qualquer dúvida, manda mensagem para o meu Facebook, tá? Eu estou só adiantando aqui porque eu não vou poder ficar tanto tempo e eu quero seguir rápido a matéria. Aqui a gente fechou pessoa natural, mas falta falar dos direitos da personalidade, um tema também que despenca em provas de delegado. Veja, os direitos da personalidade são aqueles direitos que visam tutelar os aspectos físicos, psíquicos, morais dos seres humanos. Então você pode falar em direito à vida, direito à honra, direito à imagem, direito à privacidade, à intimidade. Esses todos são direitos da personalidade. Na prova, costuma cair as características dos direitos da personalidade. Eu não vou ter tempo aqui de esmiuçar todas elas com vocês, mas vamos listá-las, porque se cair na prova você lembra. Veja, os direitos da personalidade são absolutos. Não tenha medo de marcar isso. Por quê? Eles são oponíveis erga omnes. É absoluto no sentido de ser oponível contra todos. Não é porque não comporta ponderação. É absoluto no sentido de ser oponível contra todos. Os direitos da personalidade são absolutos. São inatos e vitalícios.
você tem desde o nascimento direitos da personalidade, eles te acompanham até a morte. Então são absolutos, inatos, vitalícios, intransmissíveis. Não é possível transmitir um direito da personalidade nem por ato intervivos, nem por herança. Os direitos da personalidade são, portanto, inatos, vitalícios, absolutos, intransmissíveis, indisponíveis ou irrenunciáveis. Indisponíveis ou irrenunciáveis são também extrapatrimoniais. Não é possível quantificar quanto vale a honra de alguém, quanto vale a vida, mas é possível compensar com uma indenização, uma compensação por danos morais, mas não é possível dizer quanto vale um direito da personalidade. São extrapatrimoniais e também imprescritíveis, tá certo? Imprescritíveis. Cuidado, hein? Eu não tenho prazo para exercer um direito da personalidade, mas uma vez violado um direito da personalidade, eu tenho prazo para pleitear uma compensação por danos morais. Tranquilo? Cuidado, mas os direitos da personalidade são imprescritíveis. Então, repetindo para quem está anotando, porque na prova vai cair assim mesmo, uma listazinha para você marcar ali qual que é. São inatos, vitalícios, absolutos, intransmissíveis, indisponíveis ou irrenunciáveis, extrapatrimoniais e imprescritíveis. Professor, não entendi muito bem, eu quero que você explique cada uma das características. Já cansei de fazer isso aqui no Periscope, eu estou dando aqui, ó, reta final para amanhã. Memoriza isso aí, meu filho, não tem jeito, a prova é amanhã. Não vai errar essa besteira, sempre cai assim. Letra A, é imprescritível, intransmissível e patrimonial. Pô, tá errado, não é patrimonial, é extrapatrimonial, tá certo? Beleza? Vai ser exatamente isso que vai aparecer na prova de vocês. Bom, vimos aqui direitos da personalidade. Eu quero só trabalhar alguns aspectos. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Sim, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 227 ou 221, agora não lembro de cabeça, do STJ. Acho que é 227 do STJ. E o STJ entende que a pessoa jurídica ela tem direitos da personalidade no que compete à sua própria natureza. O artigo 52 do Código Civil, o artigo 52, vai dizer que as pessoas jurídicas gozam de proteção dos direitos da personalidade no que couber. Então, se a honra objetiva, se a imagem, se o nome da pessoa jurídica for abalado, cabe aí sim uma compensação por danos morais. E o STJ entende que pessoa jurídica, portanto, pode sofrer dano moral. Tá certo? Beleza, gente? Tranquilo aqui, hein? Não tem grandes dificuldades. Bom, sobre pessoa jurídica, o que a gente pode destacar aqui? Não erre coisas básicas. Eu vou falar o mais básico aqui, porque se cair na prova você não vai dar mole, tá? Pessoa jurídica é um gênero que comporta pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público podem ser de direito público interno e de direito público externo. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? São os entes federais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como suas autarquias e fundações. Essas são as pessoas jurídicas de direito público interno. Tá certo? Beleza. Pessoas jurídicas de direito público externo é a República Federativa do Brasil como Estado soberano, os outros e demais Estados soberanos, os organismos internacionais como ONU, OMC, OMS, Santa Sé, são organismos internacionais, pessoas jurídicas de direito público externo. E quem são as pessoas jurídicas de direito privado?
Aí você vai lá no artigo 44 do Código Civil. São 6 espécies de pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos as associações, nós temos as sociedades, nós temos as fundações. Além disso, nós temos as fundações de direito privado, tá? Porque fundação de direito público tem natureza autárquica. Aí é pessoa jurídica de direito público interno. Agora, as fundações privadas, as associações e sociedades são pessoas jurídicas de direito privado. Então, repetindo, associações, sociedades, fundações de direito privado. Você tem também os partidos políticos, as organizações religiosas e a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. São todas pessoas jurídicas de direito privado. Tranquilo? Aí o examinador vai perguntar para você, eu quero que você responda para mim, tá? Vamos lá responder aqui essa pergunta. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público? Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público? Bom, por enquanto só uma pessoa respondeu, né? Vocês estão bem participativos, estou brincando, mas quem respondeu o correto. Empresa pública e sociedade de economia mista são sociedades. Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Tá certo? Partido político. Pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Partido político. Pessoa jurídica de direito privado. Tá certo? Isso aí. Agora, cooperativa é pessoa jurídica? Não estou nem perguntando se direito público ou privado. Estou perguntando se cooperativa é pessoa jurídica. Cooperativa é pessoa jurídica ou não? Eu não quero saber se é direito privado ou público. Veja, cuidado, gente. Se você for no rol do artigo 44, você vai ver associações, sociedades, fundações, partidos políticos, organizações religiosas, EIRELI. Ah, então não é, cooperativa não tem. Tem, gente. O nome não é cooperativa, é sociedade cooperada. As cooperativas são sociedades que têm tratamento próprio. As cooperativas são, portanto, pessoas jurídicas de direito privado. Cuidado para não errar por uma bobeirinha, tá certo? Aí, Rafael, não é nem questão de entendimento, não. É mesmo, é pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade cooperada, tá certo? Cuidado aí para não deslizar numa questãozinha boba. Bom, e cuidado, por favor, gente, que às vezes na prova aparece assim, são pessoas jurídicas de direito público. A União, os estados, os municípios, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Lendo rápido, às vezes, você acaba marcando ali uma empresa pública. Então, toma cuidado, tá? Eu sei que você sabe, mas toma cuidado. Quantas vezes você já fez uma prova objetiva, depois chegou em casa e falou assim, dei mole, errei bobeira. Tá certo? Então, muita atenção aí. Bom, com relação aos bens, é interessante fazer a diferenciação entre bem principal e bem acessório. Bem principal é aquele bem que tem existência própria, não depende de nenhum outro. E o bem acessório é aquele que a sua existência depende da existência de um bem principal. É óbvio isso. O que é importante saber? O princípio da gravitação jurídica. Em regra, o bem acessório segue a sorte do bem principal. Tá certo? Então, o dono do bem acessório será o dono do bem principal, porque o acessório segue a sorte do principal. E quais são as espécies de bens acessórios? Nós temos as benfeitorias, as acessões, os frutos, os produtos e as pertenças. Todos esses são bens acessórios. Benfeitorias, acessões, frutos e produtos. E aí eu destaco para vocês as pertenças. Por quê?
Veja, a pertença vai se revelar como uma exceção ao princípio da gravitação jurídica. O que é uma pertença? Pertença é um bem que, sem fazer parte integrante do bem principal, é um bem acessório, que, sem fazer parte integrante do bem principal, se destina de modo duradouro ao seu serviço, à sua utilização ou ao seu embelezamento. Então, veja só, se eu tenho aqui um ar-condicionado, né, no meu quarto, esse ar-condicionado é uma pertença. Ele não é parte integrante do apartamento, não faz parte da parede, não é uma janela, não é uma porta, não é um piso, não é um teto. Ele não é parte integrante do apartamento, mas ele se destina de modo duradouro ao seu uso. Então, se eu for vender o apartamento, você pode concluir que eu vou vender com o ar-condicionado que já está instalado? Não, porque aqui o acessório não segue a sorte do principal. É uma exceção, salvo se as partes assim estabelecerem ou se os costumes assim determinarem. Tá certo? Muita atenção, portanto, aí ao artigo 93 e 94 do Código Civil. Aliás, gente, agora, né, muita coisa para falar, evidentemente, de direito civil, e aproveitei para falar essa parte inicial, que é a mais doutrinária com vocês, mas eu fiz vários periscópios. Meus periscópios estão todos salvos, aí tem mais de 140. Se você quiser rever algum ponto específico, é só verificar o título, tá? E você pode acompanhar outros pontos da matéria. Por exemplo, recentemente eu falei de estado de perigo, lesão, os vícios do consentimento. Isso cai em prova de legado também, rapidinho, você pode ir lá ver, é bem tranquilo. Então, eu tenho direito civil inteiro, só que você não vai ter tempo de ver para a prova de amanhã, né? Mas tem muita coisa de direito civil aí, de parte geral a sucessões. Só que eu queria aqui aproveitar para indicar agora, porque eu não posso ficar mais tempo aqui com vocês, alguns artigos para quem quiser fazer uma revisão rápida de véspera, alguns artigos mais cobrados em prova, tá certo? Então, aqui na parte geral, principalmente do Código Civil, deem uma lida aí nos artigos sobre ausência, que vai do artigo 22 a 39. Vale a pena dar uma lida nos artigos de ausência, do artigo 22 a 39 do Código Civil. Também costuma cair muita questão sobre domicílio. Então, deem uma analisada nos artigos, deixa eu pegar aqui certinho o número, 70 a 78 do Código Civil. 8 artigos, gente, 70 a 78, dá uma lida aí. Eu quero lembrar os senhores que não cabe uso capião de bem público. Na prova você vai marcar isso, não tem discussão. Ah, mas é um bem público dominical que não está sendo utilizado para o serviço público, não interessa. Não cabe uso capião de bem público, é essa a resposta correta, tá? Não cabe uso capião de bem público. Ou os bens públicos são imprescritíveis, pode estar assim na prova também. Bens públicos são imprescritíveis. Bom, com relação aos defeitos do negócio jurídico, eu recomendo que você leia a coação, que vai do artigo 151 a 155. Prova de delegado gosta muito de coação, porque tem reflexo no direito penal. O estado de perigo e a lesão, no artigo 156 e 157. Marquem aí esses artigos também. Apostas, né? Apostas para as provas de amanhã. Lembrando, hein, que o estado de perigo pode configurar aquele crime do artigo 135A do Código Penal. Se um pai chega com um filho ensanguentado no hospital, precisando de atendimento médico, uma cirurgia que custa R$20.000, os médicos cobram R$200.000. O pai, premido de uma necessidade de salvar o seu filho, necessidade essa que era conhecida da outra parte, acabou assumindo prestação excessivamente onerosa. Estado de perigo, tá certo? E pode configurar aquele crime do 135A
lá do Código Penal também. Ah, professor, qual é a diferença de estado de perigo para lesão? No estado de perigo, a outra parte conhece a situação de necessidade. Da lesão, não. Eu posso ter um filho passando mal, precisando de um tratamento nos Estados Unidos, e aí eu vendo meu apartamento de R$1 milhão por R$100 mil para você. Veja, você não sabe o que se passa com meu filho, mas eu, premido de uma necessidade, assumi uma prestação desproporcional. E aí eu posso buscar o quê? A anulação do negócio jurídico. Ah, mas eu não sabia, eu estava de boa fé, não interessa. Lesão, artigo 157. Cuidado que na prova eles vão trabalhar esse conhecimento da outra parte. Se a outra parte conhecer, é estado de perigo. Vejam um periscópio que eu fiz recentemente, está tudo salvo, tá? Só sobre esse tema, vocês vão gostar. Bom, outros artigos aqui. Leiam alguns artigos de prescrição. Artigo 197, 198 e 199, que trazem as causas suspensivas. 197, 198 e 199. E também o artigo 202 do Código Civil. Artigo 202 do Código Civil, que traz as causas interruptivas. E os prazos do artigo 206 devem ser lidos também. Artigo 205 e 206. Bom, gente, essas são as minhas dicas de parte geral. Na prova vai cair ainda responsabilidade civil e direitos reais. Infelizmente não tenho como trabalhar toda a matéria com vocês, mas quem me acompanha já há algum tempo no Periscope sabe que eu já trabalhei todo o edital da prova do Acre, sem botar especificamente provas delegado do Acre, tá? Eu não coloco assim, eu coloco prova da magistratura, prova da defensoria, prova da OAB, mas eu sempre aviso os alunos, assistam. Qualquer prova que você for fazer, assista o vídeo, porque direito civil cai igual, tá? Cai igual, a não ser que seja um ponto que não tem no seu edital. Família, por exemplo, não tem. Então, tudo bem, você não precisa assistir. Mas se tem reais, o que cai em reais em delegado é a mesma coisa que cai para juiz, que cai para procurador da República, que cai para a OAB. Então, vale a pena assistir. Quem não me acompanhava aqui no Periscope, é só clicar no bonequinho aqui abaixo para continuar me seguindo. E aí, depois assiste os periscópios antigos. Vamos esperar passar a prova de delegado e vocês vão ver. Provavelmente vai cair alguma questão, ou que eu falei aqui hoje, ou que eu falei nos periscópios antigos, porque se repete, é impressionante como repetem os temas. Mas peço desculpas para quem começou a acompanhar hoje, não dá para trabalhar toda a matéria, mas para quem já está há muito tempo aí, é todo dia fazendo periscópio aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado aí aos novos amigos que chegaram, muito obrigado aos antigos que estão sempre presentes, a Nina Campos, advogada concurseira, a Priscila Dantas, que está sempre presente, ela já assistiu essa aula, mas ela está aí presente de novo. Obrigado aí pelo prestígio, Priscila. Todo mundo aí, pessoal de Vitória, Espírito Santo, Manuel Santos também na área, a Kel Castro sempre presente também, né? A Paula Matheus também na área. Muito obrigado, gente. Vou me despedir aqui de vocês. Para quem vai fazer uma prova amanhã, boa prova para vocês. Para quem vai estudar, bons estudos. Para quem vai sair, bom final de semana, tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.